Agora a gente pode começar. Temos 6 apresentações programadas. Aqui na minha lista, eu consigo identificar a presença de Jorge Luiz Lima, do aplicativo Mental Pro, para auxílio na promoção da saúde mental nas escolas públicas. Também tem o Alex Souza, rastreamento dos mecanismos antitumorais e das atividades biomolecular em modelos de câncer de boca de novos compostos tionaftoquinônicos sintéticos. E, por fim, a Bruna e o Tiago. A Bruna para apresentar o trabalho aprendizado de máquina no planejamento de compostos antiplaquetários, e Tiago Gomes Chagas, estudos sobre a resistência e virulência bacteriana, 5 anos do grupo de pesquisa, estudo de bactéria de importância médica, humana e veterinária, de origem hospitalar, comunitária e ou ambiental, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da UF. São esses os apresentadores que eu identifico. Caso tenha mais alguém presente, por favor, apresente-se para que a gente possa seguir na ordem aqui das apresentações direitinho. Então, parece que é isso mesmo. Eu vou pedir para o Jorge. Por favor, Jorge, você poderia compartilhar a sua apresentação em tela? Sim. Vou compartilhar agora. Boa tarde a todos. Como não temos a completude dos participantes, eu acho que a gente pode se dar ao luxo de avançar um pouquinho esses 10 minutos previstos para a apresentação inicialmente. Né? Eu acho que 15 a 20 minutos, eu acho que nos contempla. Pode ser assim? Tudo bem. Então, vamos lá, Jorge. Muito obrigada pela sua presença. Estou bastante curiosa para ver a respeito do aplicativo. Eu que agradeço a vocês, a equipe de organização. Está aparecendo a tela aí, pessoal? Tá, né? Sim, está aparecendo. Então, tá bom. Sim. Obrigado. Boa tarde, então, a todos. Agradecer novamente a organização do evento. Eu sou o professor Jorge Luiz Lima, eu sou professor de Políticas Públicas, de Saúde Coletiva e de Metodologia da Pesquisa. Dou aula no meu departamento de Materno Infantil e Psiquiatria da Escola de Enfermagem. Também sou professor colaborador do Instituto de Saúde Coletiva no mestrado em Saúde Coletiva. Então, eu vou apresentar hoje para vocês o aplicativo Mental Pro, para auxílio na promoção da saúde mental nas escolas públicas. Esse aplicativo ele foi desenvolvido durante a pandemia, como uma necessidade dos próprios acadêmicos de enfermagem, que eles queriam voltar a estudar rapidamente, queriam fazer alguma coisa, algum produto, algo que pudesse gerar e trazer um benefício para a população naquele momento. Antes de começar na introdução, eu queria só apresentar um panorama para vocês dos projetos que a gente coordena, porque depois fica mais fácil para entender. As pessoas muitas vezes não conseguem entender a relação do ensino, pesquisa e extensão. Aí eu coloquei aqui que nossos projetos eles são variados. Então, a gente tem projeto de extensão para o Espaço Aberto para a Saúde, que ele atende a comunidade, faz vídeos educativos, promove eventos, e esses vídeos, entrevistas, são alocados no próprio canal do YouTube Espaço Aberto para a Saúde ou no Ciência e Saúde, que é um canal onde tem vídeos menores, onde outras ações são inseridas. Isso tudo é feito com os alunos através do projeto de ensino e por meio e apoio da PROP, bolsas PIBIC, de pesquisa, PROAS, a gente consegue fazer as inovações. Tudo é interligado porque uma coisa precisa da outra. Daí nasceu o aplicativo que eu vou mostrar para vocês hoje. E aqui eu só acendi a área que eu vou falar, que seria mais a parte de inovação hoje. Então, a gente sabe que os transtornos mentais eles constituem um problema de saúde pública, isso é de longa data, a pandemia só veio colocar isso em maior evidência. O Brasil aí tem várias citações, aí, pesquisas como um país que aparece no topo do ranking de ansiedade, uso de ansiolítico, de afastamento do trabalho por problemas mentais. Eu fiz mestrado e doutorado nessa área de transtorno mental comum e também síndrome de burnout, que hoje virou o diagnóstico da moda. E esse aplicativo, ele não vem para dar diagnósticos sobre doenças, ele veio para poder, de certa forma, orientar e também mostrar para as pessoas
que existem estratégias para você evitar que haja um agravamento do seu estado de saúde mental. Então, ele traz ali suspeição de algumas desordens, né, algumas alterações que a gente mesmo pode identificar no dia a dia. E esse contexto da valorização da saúde mental da pandemia fez com que a gente tivesse uma inclinação para fazer isso mais rápido, porque ele veio se arrastando ao longo de 3 anos e com a pandemia a gente conseguiu avançar. Ali no nome dos autores aparece o Igor, que é o programador, né, e tem ali também outros 2 autores que são alunos da enfermagem, que eles estão agora atuando, ajudando a gente na divulgação nas escolas. Por que escolas, né? Existe uma atenção básica, essa atenção básica, ela deveria fornecer o programa Saúde na Escola, e esse programa Saúde na Escola ele deveria ser executado por profissionais de saúde, esse profissionais de saúde representado principalmente pelos profissionais de enfermagem, que eles são os educadores em saúde natos, né, que estaria essa relação entre as outras áreas. E aí, o que acontece? A gente não observa isso sendo oferecido nas escolas. E houve uma explosão por demanda de informação sobre saúde mental nas escolas. E em meio a fake news, a vários outros problemas que a gente encontra aí de informação errada, enviesada, a gente quis fazer algo que fosse possível de ser utilizado e que tivesse base científica. Aqui nessa imagem vem mostrando que a atenção básica é a porta de entrada do sistema de saúde e o programa Saúde na Escola estaria aqui, né, nesse extrato da educação em saúde. Então, agora falando um pouco sobre a metodologia, esse aplicativo ele foi desenvolvido em base em várias plataformas, né, o HTML, JavaScript, e utilizando a tecnologia nova que se chama PWA. Então, ele parece um site, mas ele não é um site, ele se adequa a qualquer tipo de aparelho, e, por exemplo, iOS, Android, tablet, computador, celular, e você não tem um gasto muito de memória, porque você pode instalar ele ou não, e se você instalar, ele vira apenas um ícone, ele baixa as informações ali de uma forma rápida, mas ele não ocupa espaço no celular. Então, o celular mais antigo possível vai rodar o aplicativo. E as escalas que a gente utilizou são escalas que são validadas internacionalmente, né? A Self-Report Questionnaire, que analisa o transtorno mental comum, escala de estresse no trabalho, o MBI, que analisa o burnout, tudo que foi utilizado das pesquisas que eu fiz anteriormente. Então, foram 3 anos de adaptação, testes e revisões aconteceram nesses grupos todos de projetos que a gente viu ali inicialmente. Aqui vem mostrando uma árvore, né, de programação, onde a pessoa ela tem o início e vai respondendo, e aí se ela trabalha ou não, ela vai para um extrato de análise, se ela não trabalha, ela vai para outro. Aqui é a página no formato de computador, né, fica como se fosse página da web. As dinâmicas nas escolas, a gente, como trabalha no projeto de extensão do Espaço Aberto, e dentro do Espaço Aberto a gente foi criando outros projetos, né, porque o programa Espaço Aberto, ele é um programa de ações. Então, ali a gente criou o Por Que Será, junto com a professora Luciana Colune, hoje o professor Carlos, o diretor também, e a vice-diretora, né, que trabalham muito ativamente com a gente no Colune, no Colégio Universitário, mas a gente também atua em outras escolas. Então, essas escolas, elas, muitas vezes, um professor trabalha mais numa escola, comunica para o outro, aí chama a gente para poder ir lá fazer algumas palestras, a gente usa esses recursos que são variados. Aqui eu estou apresentando um só, que é o Mental Pro. Então, isso é um pouco da dinâmica, a gente conversa um pouco com a turma, se aproxima um pouco dos professores da área, né, que são de biologia, ciências, e aí a gente começa a trabalhar, e os alunos, dentro dos assuntos que a gente vai discutindo, surge a saúde mental. Aqui mostrando a tela dele no celular, como que ficaria, né, a gente tem, como está, né, já a gente tem aqui, inicialmente, dizer o gênero, o sexo, né, masculino ou feminino, e aí a gente vai escolher dali, porque existem diferenças nas escalas para homem e para mulher, entendeu? Por exemplo, a sensibilidade ao estresse da mulher é maior, então isso muda os scores. E aqui os resultados, a gente vê que a pessoa, quando faz o teste, que isso daqui é só um chamariz, né, um marketing, para poder a pessoa dizer que ela está sendo analisada de alguma forma, na verdade, ela está interagindo com esse algoritmo, e ali a gente vai ter um resultado. Você parece bem ou você parece um pouco estressado. Então, aqui, depois que a gente passa do parece bem, tem ali as dicas de saúde, né? Ou parece estressado. E a pessoa, ela tem opção de clicar ou não para poder ver o que são essas dicas. Então, são umas 30 dicas de saúde baseadas no que já foi
aí divulgado por conhecimento científico, vai desde musicoterapia, você fazer dança-terapia, evitar doces, né, muita cafeína, evitar situações de estresse, e isso tudo são coisas muito de cunho individual. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar ainda no âmbito coletivo, porque existe uma estrutura toda que favorece o estresse na sociedade. E aí, aqui, a gente tem as unidades de saúde, caso a pessoa queira ir, né, ter algum atendimento, caso ela sinta necessidade, ela clica ali e aí vai aparecer aqui os postos mais próximos de saúde. Isso tudo foi feito ao longo dos anos. Então, inicialmente, o protótipo não tinha algumas outras coisas. E a gente sempre vai adaptando de acordo com o que as escolas, os professores das escolas, muitas vezes falam para a gente colocar. Vocês não colocaram tal dica, poderia colocar. Poderia ter uma seção ali para perguntas. Aí a gente vai atualizando o aplicativo sempre que necessário. A gente já conseguiu publicar um artigo, esse trabalho está no catálogo de tecnologias sociais da UF, publicamos artigos, capítulo de livro, esse também nasce vários outros relatos de experiência, então aí a gente vê de novo a relação do ensino, pesquisa e extensão acontecendo nas escolas, com a participação dos professores. Aqui nesse artigo teve a Natália, a Luciana, que são professoras do Colune, por exemplo, mas tem outras escolas. O nosso aplicativo ele foi registrado pela UF, né, com a ajuda da agência Agir, né, e da Tecnologias Sociais, da professora Luciane lá, ajudando muita gente. Esse trabalho já ganhou um prêmio em 2021, que foi o Prêmio de Desenvolvimento Social, Excelência e Inovação. Aqui vem mostrando os usuários, né, no último mês, que são os usuários que têm instalado, né, porque aqueles que entram só e saem, essa informação se apaga. Então, aqui a gente percebe que tem uma visualização bem espalhada, né? Então, os Estados Unidos, Brasil, que pode ver, Suécia, França. Então, a gente tem um ou outro usuário que vai além do nosso país. Isso é interessante. Aqui mostrando nas escolas, né, alguns exemplos, aqui no Colégio Estadual Machado de Assis, aqui em cima no Colune, aqui no Colune e no Machado também, porque são várias sessões, né? Então, por exemplo, não é uma turma, não é um auditório lotado, então a gente tem que apresentar o mesmo trabalho 4, 5 vezes, a gente vai uma vez por mês, às vezes precisa criar novos horários. Aqui no CJ, aqui outras atividades do Porquê Será acontecendo, que são jogos, né? Aí esses jogos têm várias temáticas, infecções sexualmente transmissíveis, saúde mental, alimentação, nutrição, e aí quando surge a oportunidade, a gente fala do aplicativo, mostra, eles levam para casa, o objetivo também é disseminar, né, essa informação. O CJ de novo, né, que é o Colégio Icaraí, e aí ele segue disponível, né, aí a gente colocou o QR Code em todos os slides, foi criado um canal de sugestão lá, nos comentários também, que foi a última atualização que a gente fez. Ele é um aplicativo que não visa diagnosticar doença, mas sim estimular as ações que visam promoção da saúde, né, e qualidade de vida. Cada mês a gente tem mais adesão entre os profissionais de saúde também, que utilizam muito em salas de espera, nas consultas, a gente tem o retorno dos ex-alunos, né, os egressos, e dos próprios estudantes das escolas, que eles que fazem, que utilizam mais, são os que levam para os pais, os parentes, né, os avós, a gente quer disseminar essas informações, e de uma forma interativa, porque o momento agora é aplicativo, a gente não sabe, né, eu sou da época que era site, aí mudou para site, agora é aplicativo, daqui a pouco vai mudar, e teve uma época que era muita rede social, então a cada hora a gente tem um assunto tecnológico do momento. E a gente agradece, siga a gente nas redes sociais, para saber a saúde UF, e algumas referências. Então, Helena, é isso que eu ia apresentar, agradeço a atenção de vocês, e estou aberta aí a perguntas. Como eu falei antes, estou em outra sala também, não sei como eu vou fazer, mas estou... Muito obrigada, Jorge. A gente já tem aqui no chat pergunta para você. Parabenizações. Bruna parabeniza, achou bastante interessante o aplicativo. E Mariana pergunta se o aplicativo é livre e gratuito. Aliás, pessoal, podem ficar à vontade, por favor, de levantar a mão e abrir o microfone para interagir diretamente com o Jorge. Então, eu estou vendo aqui agora as perguntas, agradeço aí a Mariana.
Sim, a nossa ideia era isso. Ele é livre, gratuito. O desafio que a gente está tendo agora com esse aplicativo especificamente é colocar ele na loja virtual, né? Que ele é um aplicativo que ele foi criado justamente para não ter essa barreira de loja virtual, porque a loja virtual você deixa de lá e a pessoa ela tem que entrar na loja virtual para baixar. E no nosso caso não, é um link. Você clica no link e você escolhe baixar o aplicativo ou não, e você pode abrir no computador também. E pode acessar via QR Code, que a gente faz, entrega as filipetas para os adolescentes nas escolas. E a ideia dele era essa, foi para ser livre, público, de acesso comum e não ser cobrado. A dificuldade que a gente tem de botar nas lojas virtuais é justamente o custo. Então, por exemplo, a loja da Apple cobra mensalmente, no seu valor, mas é alto para a gente, professor, custear isso do nosso bolso, que já é difícil a gente fazer muitas coisas. Mas um outro aplicativo a gente conseguiu colocar, da loja da Android, né, da Play Store, mas da Apple ainda não. E esse aqui, ele tem uma programação muito diferenciada, então a gente precisa preencher determinados formulários, a gente já pediu ajuda aí à UF também, para assessorar a gente nessa parte, né? Mas o programador, o nosso bolsista, que é aluno de ciência de computação, ele está fazendo. Mas todo o intuito é grátis, já houve transferência de conhecimento para a universidade, o registro foi feito pela UF, é como se fosse da UF, entendeu? É público. É isso. Muito bom. Michele, por favor. Então, Jorge, parabéns pelo trabalho, né? Excelente ideia e aplicativo. A UF, ela dispõe do serviço de atendimento e apoio médico, né, aos servidores e seus familiares, dependentes, assim como aluno, né? E, Sim. por exemplo, a divisão de perícia médica seria muito importante que eles tivessem conhecimento também desse aplicativo, já que há um grande número de servidores que foram afastados, sobretudo durante a pandemia e pós-pandemia, por conta dessas consequências psicológicas que se desdobraram, né, por conta da pandemia. Há essa comunicação com essas divisões que são voltadas para a saúde do servidor e os seus dependentes? Ótima pergunta, Michele. Por 2 vezes eu levei já os panfletos, o material, a gente fez um banner, esse banner ele traz o QR Code, explica o que é o projeto, coloca lá que ele foi premiado. Eu deixei 2 vezes na engenharia e deixei também na reitoria, onde eu faço também acompanhamento, tratamento lá, né? Eu sempre vou lá. E não foi fixado em nenhum lugar, eu até pergunto às vezes, mas não sei o motivo, mas não foi colado em nenhum lugar. Mas seria muito interessante ali na sala de espera ser utilizado. Eu vou voltar a perguntar, né, mas não sabem. Eu sempre levo o papel, deixo lá, talvez eu tenha que procurar o chefe do setor, já procurei, já pedi para entregar a chefe, eu conheço até, enfim, a gente tem essa comunicação e tem levado também aos postos de saúde e principalmente às escolas, porque a escola acho que é a principal forma de capilaridade, mais participação dos professores e alunos. Eles se sentem parte daquilo, sabe? Eles querem modificar, eles opinam. Na universidade a gente sente um pouco de, tá ali, que bom, legal, depois eu vejo, sabe? Assim, mas os adolescentes, eles têm muito mais interesse. Mas ótima a sua pergunta, assim, você foi direto ali no cerne de um dos problemas que eu tento resolver. Eu não sei. Não sei se a gente, às vezes, cola lá e alguém leva, entendeu? Mas... Talvez pedir o apoio da Progep, né, juntamente com a coordenação da CASC, que é o setor responsável pela qualidade de vida e saúde, né, dos servidores e seus dependentes, talvez possa haver um pouquinho mais desse interesse. Mas muito bom o trabalho e o aplicativo. Parabéns. Tá ótimo. Muito obrigado, Michele. Mariana, não, é Michele mesmo, né? É Michele. É engraçado, o Jorge, a pergunta da Michele vai bem ao encontro do que eu estava aqui refletindo. Durante a pandemia, junto com um grupo de professores, colegas na UF, fizemos um trabalho analisando as consequências para a saúde mental dos estudantes, né? Foi, inclusive, um artigo que a gente publicou e observamos, obviamente, que há determinados
características levavam os estudantes a terem sofrimento mental, efetivamente, por conta de estarem isolados, enfim, afastados das atividades cotidianas. E isso acho que, assim, nós, na nossa prática docente cotidiana, também observamos que os alunos, eles, por vezes, se afastam, por vezes precisam de necessidades, né, de excepcionais de aprendizagem, e cada vez mais frequente, né, ao longo dos 13 anos que eu estou na UF, eu observo isso com maior frequência. Então, eu faço coro aí à fala da Michelle, eu acho que não só para os servidores, né, nós servidores, mas também para os estudantes, nossos estudantes de graduação principalmente, mas também os de pós-graduação, se beneficiariam dessa iniciativa. A gente tem uma rede colaborativa do Espaço Aberto, que são pessoas que participam de várias universidades do Brasil, assim, de várias regiões, e eles ajudaram na testagem, eles levam para as universidades deles, né, assim, então tem de Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo, Goiás, agora, mas a gente tem mais gente da região sudeste mesmo. E aí, professora, surgiu essa ideia, porque assim, já existia a ideia do aplicativo quando eu terminei pós-doc, né? Eu queria fazer isso, só que a gente não conseguia avançar. A gente fez uma pesquisa também com os acadêmicos de enfermagem da UF e da UFRJ, publicamos alguns trabalhos, e dali depois a gente conseguiu um mais engajamento, tanto interesse também da UF, né? Na época conseguimos a bolsa de inovação tecnológica, e a gente conseguiu esse bolsista, finalmente conseguimos fazer, porque programação é muito difícil achar um bolsista, porque ele quer aprender, ele tem que aprender a programar aquilo ali, depois ele vai saber programar, mas um programador mesmo em si, ele não vai aceitar ganhar uma bolsa, sabe, de R$ 400 para poder programar alguma coisa, porque é um trabalho muito caro, a gente sabe que é um profissional muito valorizado. Então, a gente conseguiu e deu certo. Então, a gente leva os alunos do espaço de promoção da saúde da universidade, que tem na escola de enfermagem também, a gente coloca lá, a gente divulga nas redes sociais, a gente faz bastante divulgação. Internamente, que a gente percebe que é um pouco mais difícil, assim, em determinados setores, né? Aí é isso que pode acontecer. Às vezes a gente cola lá alguma coisa e pode sumir, alguém levar ou arrancarem, né? A gente tenta o máximo, por isso que a gente conta muito com as mídias e as redes sociais, porque ali, fica ali. Então, um vai divulgando para outros links e vai tendo acesso. Muito obrigada, muito interessante. Eu já acessei ali no QR Code que você colocou, e de fato é bastante interessante. Então, alguma outra pergunta para o Jorge? Professor Jorge? Bruna, por favor. Oi, eu só queria saber como que eu faço para acessar o aplicativo. Você colocou o QR Code, né? Mas eu não vi. Eu vou falar aqui. Quer dizer, eu vi, mas não deu tempo de eu... Eu vou falar aqui no chat. Eu esqueci disso, tá vendo? Olha só, tanta coisa. Seria importante, né, divulgar na nossa comunidade acadêmica, né? Como ela me falou. Já fica aqui Tem uma demanda. Eu vou tentar fazer, eu vou sair, porque eu vou ter que apresentar o outro aplicativo na outra sala, que é o PVST. Eu vou deixar o link dele aqui também. Ó, esse aqui é o do Metal Pro. E aí, se der, eu volto para essa sala aqui, tá? Porque eu pensei que eu fosse ficar na mesma sala, porque tem 2 aplicativos, mas não, estou em salas diferentes. Talvez porque essa aqui está ligada mais ao ensino, à inovação, o outro eu não entendi, mas aí eu vou ter que sair e ir lá. Mas estão aí, e podem me enviar perguntas, eu estou aberto a... Vou deixar meu e-mail aqui também. Obrigada, Jorge. Fique à vontade, então. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui sobre a sessão de análise técnica. Valeu, gente. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Bom, passando então para o segundo trabalho da nossa sessão, Alex de Souza Cruz Lopes Canuto. Alex, por favor, você podia compartilhar sua tela com a gente? Sim. Vou compartilhar aqui.
Fique à vontade, Alex. Já está compartilhando, né? Já estamos vendo, sim. Tá ok. Bom, pessoal, eu sou Alex, né, de Souza Cruz Lopes Canuto, eu tenho graduação em nutrição, sou especialista também em organizações de saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, eu sou mestrando em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde na Faculdade de Farmácia, da UF, e também sou servidor da UF aqui em Nova Friburgo, no Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Então, essa minha pesquisa é a pesquisa do mestrado, né? Ela ainda não encerrou, né? Ainda falta pouco, mas ainda não encerrou. Eu vou apresentar, né, essa minha pesquisa, que tem o título Rastreamento dos mecanismos antitumorais e da atividade biomolecular em modelos de câncer de boca, de novos compostos tionaftoquinônicos sintéticos. Bem, inicialmente é bom a gente falar um pouco aqui, né, ter um contexto, um fundo de contexto sobre o câncer oral, né? O câncer oral, ele é um grupo de tumores, né, que tem a localização, né, na cavidade oral, e entre eles, né, nós temos aqui o câncer de células escamosas de boca, que é a minha pesquisa, e nós chamamos simplesmente de câncer de boca. Inclusive, na literatura científica também, ela é identificada dessa forma, né, que é o CCEB. O câncer de boca, ele é de muita importância na cavidade oral, porque ele representa entre 90% a 95% das lesões, né? No mundo, ele está entre os 20 tipos de cânceres de maior incidência, né, conforme a Organização Mundial de Saúde, ela menciona aqui num relatório de 2020. No Brasil, ele é mais expressivo em homens do que em mulheres, né, eles estando em 5º lugar entre os cânceres de maior incidência, né, estimado em homens, e 9º em mortalidade, né, conforme informação do Instituto Nacional de Câncer, em 2022. Né? Em relação à etiologia, né, do câncer de boca, nós temos aqui fatores externos, né, como ambientais, químicos, estilos de vida, que são suspeitos da doença. Né? Nós podemos mencionar, na literatura, nós encontramos vários desses fatores. Né? Nós podemos mencionar aqui o tabagismo, o etilismo, né, como sendo a causa primária, né, do câncer, né? Entretanto, vários autores, eles ainda relacionam o tabagismo e o etilismo, né, concomitante, devido a uma sinergia que há entre essas duas atividades, né? Mas nós temos aí também o noz de areca, folha de bétele, betelquide, que são hábitos, né, que geralmente nós encontramos em outras regiões do mundo, né, como no Caribe, na região sul-asiática, sudeste, né? Temos micro-organismos, né, como bactérias, fungos e também vírus, principalmente aqui o papiloma humano HPV, né, 16 e 18, um grupo de condições teciduais orais também que chamam a atenção e que preocupam muito, né, na questão aqui da incidência do câncer de boca, são essas lesões chamadas de lesões orais potencialmente malignas, né, que inclui aí eucoplasia, eritroplasia, nós temos também a quelite actínica e diversas outras, né, que também tem uma correlação direta com o câncer. E, por último, nós temos aqui a exposição à radiação ultravioleta, né? Nós temos aí o carcinoma de lábio, que também é um carcinoma de células escamosas de boca, um câncer de boca, né? E, principalmente, os trabalhadores, né, ao ar livre e que não tem, né, material de proteção, equipamento de proteção, né, nesse caso, estão expostos à radiação e também a qualquer pessoa, né, que está exposta à radiação solar sem proteção, né? Então, além disso, né, na literatura também encontramos até mesmo a má higienização, né, da cavidade oral, né, através de bactérias que são ali formadas, desenvolvidas na cavidade oral, podem também estão correlacionadas ao desenvolvimento de câncer oral, né? O diagnóstico do câncer, né, de células escamosas em estágios iniciais, observamos lesões vermelhas, né, brancas, áreas granulares, lesões indolores que duram por mais de 15 dias. Já em estágios avançados, né, nós temos aí uma ulceração crônica proliferativa, inclusive nessa foto aí que vocês estão vendo, é um exemplo disso, né, de ulcerações. Essas ulcerações, ao ser manipuladas, elas podem se sangrar, né, com uma dor intensa. Infelizmente, o diagnóstico do câncer de boca é diagnóstico tardio,
a maior parte, né, das pessoas, elas são diagnosticadas já no estágio avançado da doença, no nível 3 e 4, e com muita dor, né? O tratamento desse tipo de câncer, nos estágios iniciais, inclui a cirurgia primária, que pode ser tanto com terapia ou não. Em estágios mais avançados, né, nós achamos na literatura, né, e também na prática clínica, cirurgia, combinando com radioterapia, quimioterapia adjuvante, né, isso, outros fatores influenciam o tipo de terapia também que será escolhida, né, pelo pessoal médico, e nessa terapia nós temos aí, né, já por décadas, o uso, né, de medicamentos, de fármacos, né, como a base de platina, como carboplatina, cisplatina. Infelizmente, nós sabemos que esses quimioterápicos, né, eles têm um efeito muito citotóxico, né, nós sabemos de efeitos neurotóxicos, nefrotóxicos, né? Além disso, temos a resistência intrínseca, né, que cada indivíduo pode ter essa resistência, e além daqueles que já estão em uso, podem adquirir essa resistência, né, que é chamada de adaptativa ou adquirida. Então, realmente, todos esses fatores fazem com que mais pesquisas possam ser feitas no intuito de encontrar fármacos novos, menos tóxicos, e que possam ajudar no tratamento do câncer de boca, né? Então, para isso, nós, na literatura, encontramos, né, através de pesquisas, né, potenciais terapêuticos, né, como, por exemplo, as quinonas, que são pigmentos biológicos, né, biocromos, que são encontrados desde plantas, fungos, bactérias, até mesmo em animais, né, e essas quinonas, né, são vários grupos, subgrupos, né, as quinonas, e entre elas nós temos as naftoquinonas, né? As naftoquinonas é um subgrupo aqui das quinonas que são bastante estudados e pesquisados há décadas, e encontramos diversos relatos na literatura, né, de testes in vitro com naftoquinonas, onde apresentaram alta atividade biológica, antifúngica, antibacteriana, antiparasitária, anti-inflamatória, antioxidante e também antineoplásica, né? Então, essas substâncias, elas são substâncias promissoras, muitos estudos já estão sendo feitos, e justamente são essas substâncias que são o objetivo de nossa pesquisa, o nosso foco, né? Diante de tudo que mencionei aqui, né, diante da saúde pública, né, que envolve aqui o câncer de células escamosas de boca, a questão dos antineoplásicos, que já são antiquados, e seus efeitos citotóxicos, né, que nós já conhecemos bem, as variáveis resistentes, e diante de novas substâncias que estão sendo testadas, que são promissoras, como essa que acabei de falar, que justificou, então, essa pesquisa para ser realizada com esse intuito, né? Então, o objetivo dessa minha pesquisa foi avaliar a ação antitumoral de novos derivados tionaftoquinônicos sintéticos em modelos in vitro de câncer de células escamosas de boca. Então, o objetivo específico nessa minha pesquisa foi realizar um rastreamento da citotoxicidade de novos compostos sintéticos que foram sintetizados, avaliar também o índice de seletividade dessas substâncias, caracterizar a via de morte a qual essas substâncias estão induzindo, né, no caso das mais seletivas, né, os compostos mais ativos, analisar os possíveis mecanismos moleculares de ação desses compostos, e também, por último, testar a toxicidade aguda em modelos animais, né? Então, o primeiro passo foi realizar a síntese desses novos compostos, né? Então, para essa primeira parte, né, na verdade, eu não fiz essa parte, quem fez foi através de uma colaboração do Instituto de Química, da UF, né, através do professor Davi Rodrigues, juntamente com a doutoranda Thais Barreto dos Santos. Eles sintetizaram essas 10 substâncias, né, que estão aqui no quadro, que vocês podem ver aqui a estrutura molecular delas. E como foi feita essa síntese? Bom, eles utilizaram como base aqui, aqui a gravura à direita, né, onde tem um esquema 1, né, eles utilizaram como base a lausona, e aí eles fizeram uma ciclização intramolecular, né, entre essa lausona e o aldeído alfa-beta insaturado 3-metil-2-butanal, né? Então, a partir disso, eles conseguiram uma alfa-xiloidona, né? Então, essa foi a primeira parte, e a partir dessa alfa-xiloidona, eles continuaram na síntese, né? E aí eles acrescentaram um tiol comercial, que já é aqui a segunda gravura, o esquema 2,
E, a partir disso, eles, então, sintetizaram essas 10 novas tionaftoquinonas, né, que eu posso dizer assim, devido à fração tiol e também a outra fração naftoquinona, né? Bom, então nós iniciamos o trabalho aqui que fizemos em Friburgo, né, no Instituto de Saúde. Nós fizemos inicialmente a triagem dessas 10 substâncias, né? Como que nós fizemos? Nós fizemos primeiramente a citotoxicidade, né? Nós pegamos uma linhagem de célula tumoral, que foi a SCC9. Essa linhagem nós adquirimos de uma organização dos Estados Unidos, a ATCC, e nós cultivamos, né, essa linhagem aqui para fazer esse estudo e fizemos o tratamento dessas 10 substâncias nessa linhagem, né? Plaqueamos aqui através de microplacas de titulação de 96 fós, como essa que vocês podem ver aqui. Mantemos, né, em estufa durante 72 horas, numa estufa com ambiente de 36 graus, temperatura, com 5% de dióxido de carbono, né? Então, após as 72 horas, nós realizamos um tratamento com MTP, né, que é o metiltetrazóleo, onde nós podemos, através dele, identificar a viabilidade celular, né, e assim, através do espectrofotômetro, através da leitura da absorvância, podemos identificar a viabilidade celular, né, ou seja, a capacidade que essas substâncias têm de reduzir em 50% a viabilidade das células, no caso aqui dos tumores, né? Então, aquelas que atingiram 50%, elas mostraram ser citotóxicas, né? E quanto menor a concentração micromolar do IC50, mais citotóxicas são essas substâncias. Então, o resultado foi que dessas 10 substâncias, apenas 2, que são essas que vocês podem ver aqui no gráfico, aqui na barra azul clara, 3G, e na 3J azul escura, são as que não atingiram o IC50. Ou seja, vocês podem ver aqui que elas, pelo gráfico, né, não chegaram a atingir aqui a metade, né, 50%. As demais, as 8, atingiram. Qual foi o nosso próximo passo? O nosso próximo passo foi ver a seletividade, né? Essas substâncias, elas, além de serem citotóxicas para os cânceres, para as linhagens de câncer, né, elas não podem ser citotóxicas para fibroblastos, embora elas matem células saudáveis, mas o objetivo é de que elas não sejam tão citotóxicas, mas que elas sejam seletivas, mais para células do câncer. Bom, e nós fizemos assim, então, os mesmos experimentos, agora com células de fibroblastos gengival humanos, são células saudáveis, e aí nós obtemos aqui que das 8 substâncias, apenas 3 atingiram o índice de seletividade que é recomendado, que é um resultado a partir de 2, né? Então, a 3A, ela atingiu 2,18, 3C, 2,67, a 3E, 2,36. A carboplatina, que é o nosso controle positivo, ela teve um índice de 2,56. Então, nós vimos aí que nessa linhagem SCC9, essas 3 novas substâncias, elas tiveram uma seletividade semelhante à carboplatina, né? Bom, mas aí nós continuamos a fazer essa triagem. Por quê? Porque a SCC9, que é essa linhagem celular que nós testamos inicialmente, ela é uma linhagem mais sensível, né, a fármacos, né? Então, nós passamos agora para outros dois tipos de linhagens de câncer de boca, né, que é a SCC4 e a 25, são linhagens mais resistentes, né? Então, quando nós fizemos isso, né, através dessas 3 substâncias novas, apenas a substância 3A e a 3E, elas alcançaram esse índice de seletividade. A 3E, né, de 2,62 e a 3E de 2,83. A 3C não alcançou 2, né, como vocês podem ver aqui em vermelho, apenas 1,58. Então, essa substância saiu fora da pesquisa e as 2 outras substâncias continuaram, né? Bom, como elas causaram morte celular, né, morte aqui das linhagens tumorais, nós queríamos agora descobrir qual tipo de morte que essas 2 substâncias novas, elas estavam induzindo a essas células, né? Então, o que nós fizemos, né? O próximo passo foi fazer um estudo morfológico dessas células, né? Nós cultivamos novamente a SCC9, que foi a nossa linhagem inicial, e nós fizemos um estudo através de filmagem time-lapse, né? Então, nós temos um microscópio invertido, e nós adaptamos esse microscópio para que ele pudesse comportar ali uma placa de Petri, né, de 35 milímetros, para a gente poder cultivar dentro ali, e ao mesmo tempo ser filmada, para a gente identificar a morfologia, como vocês podem ver aqui nessa gravura, né, onde mostra aqui
uma linhagem tumoral, né, a SCC9, já com efeito de uma dessas substâncias e já em morte celular, né? Então, através dessa filmagem, nós identificamos aqui que as células, elas demonstravam um comportamento de encolhimento celular, formação de bolhas membranosas, extravasão do conteúdo citoplasmático, totalmente característica de apoptose, né? E para continuar esse estudo, e para termos certeza que realmente era apoptose, nós realizamos mais 2 experimentos, que foi através da produção de Ross, o ensaio de Ross, e o ensaio de Caspase, né? O ensaio de Ross evidenciou que em 72 horas, a substância ela estava induzindo a produção de Ross, e essa produção de Ross realmente estava gerando ativando a morte através da apoptose, né? E principalmente em 72 horas, nós podemos ver aqui que a substância 3E, ela atingiu um nível de indução de Ross bem semelhante da menadiona, que foi o nosso controle positivo, né? O próximo experimento, ainda continuando, né, desbravamento, né, sobre essas vias moleculares de morte celular, nós fizemos o teste de Caspase, né, de Caspases efetoras 3,7. Essas Caspases, elas quando são ativadas, elas induzem a destruição, né, de proteínas, de núcleo e outras formas, né, que nós encontramos ali, e elas destroem, então, ali o DNA, né? Então, nós fizemos essa pesquisa de Caspase e nós encontramos aqui que as 2 substâncias, elas estavam ativando Caspase, né, num nível bem maior do que o próprio DMSO, que a gente pode ver aqui, em preto, né, no gráfico aqui, indicando, assim, que elas também ativavam Caspase, né, mostrando, mais uma vez, indicando para nós que a morte celular principal, causada por essas 2 substâncias, era a apoptose, né? Bem, feito isso, nós passamos para o próxima etapa, né, que era ver se essas substâncias eram seguras para serem usadas em organismos complexos, né, em seres vivos, né, e aí nós fizemos um teste de hemólise, né? Esse teste de hemólise tem o objetivo de verificar se essas substâncias, se a citotoxicidade delas é capaz de causar causar um efeito surfactante nas membranas celulares, né? No caso aqui, nós utilizamos o sangue humano, através de indivíduos, né, voluntários, né, que preencheram o termo ali, foram autorizados e tal, e colhemos o sangue dessas pessoas e fizemos testes de hemólise, utilizando aqui essas substâncias e outras substâncias, né, como a carboplatina, o DMSO, o PBS e o Triton, como um controle positivo em 100% de hemólise. Interessante que nós achamos aqui que as 2 substâncias 3A e 3E, elas tiveram menos de 5% de hemólise, mostrando que elas têm uma segurança e não causam efeito surfactante, né, nas membranas celulares, e a substância 3A aqui em verde teve um resultado até mesmo abaixo do que a carboplatina em azul, né, mostrando a segurança dessas substâncias, né, e que a partir daí então nós poderíamos utilizá-las em experimentos em vivo, né. Porém, antes de fazermos isso, nós ainda queríamos fazer um estudo sobre o comportamento, né, farmacocinético dessas substâncias, né. Então nós fizemos assim um estudo em sílico, que através de um estudo farmacocinético, de farmacodinâmica, né, esse estudo ele prevê, né, e infere como medicamentos podem impactar, né, sistemas biológicos e previne efeitos colaterais indesejados, né? Então, nós utilizamos isso através de servidores web, né, como vocês podem ver aqui, Suizadma, AdmetLab, AdmetSAR 2.0, Osiris, PKC-SM, Protox, né, e através de vários parâmetros nós podemos fazer essa análise dessas 2 substâncias, né? E nós encontramos aqui que essas substâncias elas tiveram bons resultados. Por exemplo, aqui nos descritores físicos químicos desses novos compostos, nós vimos aqui que elas obtiveram bons resultados na TPSA, né, que é a área de superfície polar topológica, que é um parâmetro de permeabilidade celular do fármaco, né? Quanto menor esse parâmetro, né, esse resultado aqui, mais permeável a substância né? Inclusive a 3A e 3E tiveram resultados melhores até mesmo que a própria carboplatina, né? E a doxorubicina, que faz parte também de quinonas,
e também teve um resultado melhor do que a própria doxorubicina, né? Em relação aos parâmetros, né, de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade, no quadro aqui abaixo, nós vimos aqui que essas duas substâncias também tiveram resultados muito promissores, né? Em relação à absorção intestinal, a 3A e 3E, elas alcançaram percentuais acima de 90%, muito mais acima do que a carboplatina e a doxorubicina, que vocês podem ver aqui, e também algo que chamou atenção foi o LD50, que é a dose letal, né? Ou seja, aquela dose máxima que é tóxica e pode levar à morte de um organismo, né? No caso aqui, tanto a 3A quanto a 3E, a dose dela é alta, 2.000 miligramas por quilograma. Em relação à carboplatina, que é um fármaco utilizado atualmente na clínica, que é de 343 miligramas, vimos assim, né, que ela é muito menos tóxica, né, nesse parâmetro que nós utilizamos aqui através desse estudo farmacocinético. Então, essas substâncias são promissoras nesse estudo, e a partir daí nós passamos então para o teste de toxicidade aguda em vivo, onde nós utilizamos camundongos C57BL6, né, machos, seguimos assim um parâmetro diretriz da OCDE 423 e outros métodos que nós encontramos também na literatura. O acesso que nós utilizamos para fazer a inoculação da substância foi intraperitoneal. Utilizamos aqui 3 dosagens, a dosagem inicial de 100 mg por quilo e a final de 400, né? Esses animais, o primeiro dia foi chamado de dia zero, onde nós pesamos os animais, pesamos a alimentação, e no decorrer de 14 dias, nós analisamos peso corporal, né, o consumo alimentar, o comportamento desses animais, se eles apresentavam dor, arqueamento da coluna, né, e outros tipos que nós também observamos, e no final dos 14 dias, novamente pesamos, avaliamos o consumo alimentar e fizemos a eutanásia, né? Na eutanásia fizemos a necrópsia desses animais, né, coletamos os órgãos como coração, pulmão, baço, rim, né, para fazer fígado, né, para fazermos um estudo macroscópico dessas unidades, né, do animal, e ver se havia alguma alteração. Não observamos nenhuma alteração desses animais, não houve nenhuma morbidade, mortalidade também no decorrer desses 14 dias, e como o próximo slide aqui vocês podem ver, né, a questão dos gráficos, né, do consumo alimentar, o peso médio, não houve nenhuma alteração estatisticamente significativa, como vocês podem ver aqui, inclusive em relação ao DMSO, né, que foi o controle que nós utilizamos aqui em preto, e houve ausência, né, como eu disse, total de morbidade, mortalidade. Estamos agora apenas aguardando a avaliação microscópica dessas peças que enviamos, né, para análise histológica. Ainda ela não foi realizada, nós não ainda recebemos, né, o laudo histológico, mas preliminarmente, né, não observamos nenhuma alteração macroscópica desses animais, tanto nos órgãos quanto na sua cavidade e também no comportamento, né? Bom, então, através dos resultados aqui obtidos nesse trabalho, né, foi possível demonstrar a atividade citotóxica e a seletividade dos novos derivados de lausona em linhagem de câncer de boca. Foi identificado que o mecanismo de morte celular induzido pelos dois derivados mais seletivos é a apoptose, com indução de produção de ROS e caspases efetoras. Além disso, essas substâncias não demonstraram atividade hemolítica, apresentaram baixa toxicidade no teste em vivo, e dessa forma atingimos os objetivos pré-determinados, né, no trabalho, que foi de realizar a triagem da citotoxicidade, determinar a seletividade, vias de morte celular, mecanismos utilizados para a morte celular, e assim concluímos que as duas tiolapoxonas mais seletivas, 3A e 3E, elas então possuem um potencial, né, anticarcinógeno, como um possível tratamento para o câncer de boca, né? Ainda não terminamos essa pesquisa, ainda temos perspectivas, né, que é o ensaio de migração celular, né, que é um ensaio importante, onde nós vamos poder ver, né, e se essas substâncias, elas impedem até mesmo a metástase do câncer. Esse é o objetivo desse ensaio. O ensaio de autofagia, que é um outro tipo de morte celular, né, nós já encerramos, apenas faltando a quantificação
mas preliminarmente identificamos que a substância 3A, ela também induz autofagia, além da apoptose. A 3E não foi observada. Estamos em andamento a triagem da toxicidade em outras linhagens tumorais que nós estamos fazendo, que é de fígado, de pele, de cervical, né, de útero, e também de câncer coloretal, né? Já fizemos de 2 linhagens, uma já está em andamento e faltando apenas uma. E, por último, temos o ensaio de docagem molecular, né? Esse ensaio de docagem molecular, ele já está em andamento, né? Bom, então, essa é a minha pesquisa. Gostaria de agradecer, né, o Instituto de Química da UF, que fez a síntese das substâncias, ao meu orientador, né, co-orientador, o professor Bruno Hobbes, professora Ana Carolina da Fonseca, e também as agências, né, fomentadores de pesquisa, FAPESD, CAPES, CNPq, e também a Propi UF e Progep UF. Tá? Muito obrigado pela atenção e oportunidade que eu tive aqui nesse seminário. Obrigado. Muito obrigada, Alex. Eu já vi várias palminhas para você aí, passando, olha, na tela. E, de fato, é bem empolgante isso que você traz, né? Enfim, a gravidade da doença, a prevalência e os resultados, né? Alta atividade, boa seletividade, baixa toxicidade, boa disponibilidade. Então, estou quase te dando um prêmio, mas eu não tenho eu só foi bem trabalhoso, né? Foi uma pesquisa muito grande. Eu ainda tive, no decorrer do mestrado, eu tive que ainda me ausentar durante 6 meses, né? Devido a um problema de saúde. E aí agora eu tive que correr, né? Ao retornar ao mestrado e também ao trabalho, né? Então, está sendo, assim, algo bem trabalhoso, né? Mas, assim, gratificante de ver os resultados e ver como que a pesquisa, ela dá essa capacidade para a gente, né, assim, de poder ver o funcionamento realmente da substância, né, a pesquisa em si, né? Então, tem sido um trabalho gratificante. Imagino que muito demandante também, mas queria abrir para as perguntas dos colegas que estão presentes. A Luísa. Luísa, por favor, fique à vontade. Obrigado. Oi, boa tarde, Alex. Boa tarde, Luísa. Então, conheço o professor Bruno e tudo, quero te dar parabéns, né, te parabenizar aí pelo trabalho, mas eu fiquei com uma dúvida sobre os ensaios em sílico que você apresentou. Ah, sim. Que fez ensaios em sílicos dos parâmetros da regra de Lipinski, não foi? Isso então, mesmo. Mas aí os fármacos que você está trabalhando, os fármacos, não os compostos, né? Os compostos está avaliando. Você colocou, acho que, 2 fármacos, né? Que são utilizados na quimioterapia. Isso. Mas eu gostaria até de confirmar com você, que eu acho que eles são injetáveis. Eles são administrados injetáveis, até porque você botou também na sua tabelinha o log de P, e o log de P é negativo. E a regra de Lipinski é uma regra, né, para haver alguma viabilidade, pode ter algumas violações e tal, mas para possíveis substâncias a serem administradas por via oral. Então, eu queria entender essa comparação, que você está comparando substâncias para ver uma viabilidade de biodisponibilidade por via oral com fármacos que são administrados por via injetável. Aí eu gostaria que você esclarecesse, porque aí não consegui entender. Ah, tá. A regra ali de Lipinski, ela traz, né, ali realmente a regra de 5 e também a respeito das violações, né? E ela também fala sobre a absorção dessas moléculas, né? Tanto é que nós temos ali aceitadores de hidrogênio, doadores de hidrogênio, né? Temos a questão ali do TPSA, que é a área de superfície polar topológica, né? Que é um parâmetro de permeabilidade celular do fármaco, né? Então, se o fármaco ele está sendo ou injetado ou sendo através via oral, essa regra ela mostra a parte da célula em si, né?
na questão das membranas, né, independente se ela é através via oral ou inoculada através endovenosa, né, vamos dizer assim, né. Então, por isso que nós colocamos aqui esses dois fármacos, né, como exemplos. Eles são utilizados na clínica atualmente, né, no tratamento também. Inclusive, a doxorubicina, ela é uma quinona, né, embora ela não seja naftoquinona, mas ela é uma quinona, né, assim como a naftoquinona que nós utilizamos, essas duas, né, que chegaram até o final, né, tionaftoquinonas, elas são também quinonas, né, então por isso nós achamos interessante fazer uma comparação, né, da carboplatina e também da doxorubicina, mesmo que elas são injetáveis, né. A nossa substância, ela ainda está nessa fase, né, mas através dessa regra de Lipinski, né, foi possível a gente fazer uma comparação inicial, né, por isso nós vamos também fazer uma docagem dessas moléculas para a gente ver os sítios de ligação, o comportamento delas em proteínas específicas. Nós utilizamos também carboplatina, doxo, né, para fazer essa docagem molecular, né, e assim como o estudo em sílico, que nós utilizamos essas duas, né. Então, por isso que nós utilizamos como um parâmetro aqui, né, uma comparação. Entendi. Não, eu super concordo a comparação com os quimioterápicos. Mas uma sugestão é vocês realmente reverem essa parte, porque Lipinski realmente são regras para administração por via oral, né? E tem até outras possibilidades, né, de vocês fazerem isso em sílico só para absorção, né? Tem outros programas para fazer isso, tá? Tá, ok, obrigado. Mas parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, né? Vou anotar aqui as sugestões, sim, com certeza. Obrigada, professora Luísa. Bruna, por favor, fique à vontade. Tem uma pergunta rápida, porque eu também trabalho com docagem molecular. Eu queria saber do Alex se vai ser feito ainda os estudos de docagem no projeto dele, que é mestrado, não é isso? Isso, é mestrado. Você já fez bastante coisa, né? E se os ensaios de docagem estão em paralelo, algum outro projeto em andamento? Ou se você mesmo que vai fazer, porque é trabalhoso também. Eu, né, como, né, eu não tenho, assim, esse conhecimento, né, dessa parte de bioinformática e tal, então, está sendo feito através de colaboração, né, um grupo parece que da UFRJ, que ele está fazendo, né, já esse estudo de docagem molecular, né, para nós aqui, para a gente fazer isso, né, e eu vou estar acompanhando em outras etapas, né, mas por enquanto, né, como foi recente, né, agora que enviamos, né, para esse outro grupo de pesquisa, né, então eu ainda não fui assim notificado para acompanhar o trabalho com eles, né, porque eu quero acompanhar para também aprender um pouco mais sobre docagem molecular, né. Tá certo. Obrigado, Bruna. Parabéns pelo trabalho. Tá, obrigado. Obrigada, Bruna. Bom, Alex, tem aqui parabenizações para você no chat. Deixa eu abrir aqui o chat. Eu ainda não abri. Desejo que o seu trabalho continue avançando e que contribua para obrigado. Ao final, todos que desenvolvem pesquisa na área da saúde têm esse objetivo. Então, faço votos também que você avance. Tá, obrigado, professor. Se não temos mais perguntas, podemos passar para a próxima apresentação, tendo em vista aí o avançar da hora. Bruna, me parece que é você agora, apresentando. Sou eu agora. Bruna Raquel de Brito Peçanha, aprendizado de máquina no planejamento de compostos antiplaquetários. Vou compartilhar minha tela inteira, porque eu não estou vendo minha janelinha aqui do PowerPoint. Tá, ok. Fica à vontade, Bruna, para começar. Deixa eu ver aqui se vocês vão conseguir ver. Vocês estão conseguindo ver? Não, ainda não. Ainda está aparecendo o seu rostinho aí como tela do Meet mesmo. Deixa eu parar, que ele parece que compartilhou, mas não compartilhou. Deixa eu ver de novo. Agora apareceu a janelinha do PowerPoint. Tá indo aí? Agora sim, só falta botar em modo apresentação. Perfeito. Foi? Foi. Então tá bom, vamos ver se eu
Não vou tentar não me alongar muito também, tá bom? Então, meu nome é Bruna Peçanha, sou servidora técnica administrativa, sou técnica de laboratório, né, da Faculdade de Farmácia, e sou aluna de doutorado também do PPG-CAPES, né, do Programa de Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde. Tem vários alunos aqui nessa sala desse programa, né? E eu já estou na finalização, né, do doutorado, entrei no doutorado, fui contemplada, né, com a vaga do PQI-U em 2019, e tenho desenvolvido desde então, e já estou em finalização do doutorado, com a previsão da defesa no início do ano que vem. E vou trazer um pedaço, uma parte, né, do projeto, que é o aprendizado de máquina, que foi utilizado, então, no planejamento de compostos antiplaquetários, e meus professores, Camilo Lima, da UFRJ, e a professora Luísa Dias, da Faculdade de Farmácia. Bem, o aprendizado de máquina, a gente viu um pouquinho, né, da inteligência artificial na palestra de manhã, né? O aprendizado de máquina está inserido dentro desse mundo, né, da inteligência artificial. É uma técnica que já evoluiu para aprendizado profundo, né? A gente viu com o ChatGPT, que já está como uma coisa está tão evoluída, né? Mas o aprendizado de máquina, o machine learning, é muito utilizado, que vem trabalhar, né, uma grande quantidade de dados e informações. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo mais geral, né, da seleção, né, dos e-mails, né, quando ele é considerado não spam ou spam, e aí você fornece ao computador, né, ele aprende as características de um e-mail que não é spam e quando ele é spam, e isso permite que a máquina seja treinada e classifique esses e-mails, né, quando se observa um novo e-mail, ele observa e classifica separando esses e-mails. Então, a gente não recebe, né? Ele separa numa pasta os e-mails de spam. Então, o aprendizado de máquina é utilizado nisso, e nós utilizamos, então, essa técnica na tese, visando o planejamento de compostos bioativos. Então, informações, né, dados obtidos desses compostos bioativos, tanto informações relacionadas aos compostos, né, a gente chama de ligantes, e informações relacionadas aos alvos biológicos que são estudados, né, que tenham relações com determinadas doenças. Então, essas informações obtidas desses compostos, eles são submetidos aos algoritmos de aprendizado de máquina, que fazem os cálculos matemáticos, né, e os reconhecimentos dos padrões desses dados. Então, esses algoritmos, eles auxiliam, né, na construção dos modelos preditivos. Então, os modelos vão ser capazes, né, de estar classificando, tem os modelos classificatórios, que, como a gente viu no slide anterior, categorizando, né, no nosso caso aqui, em moléculas ativas e inativas, e também modelos de regressão que podem estar predizendo a atividade biológica de um composto. Esses modelos, então, são aplicados num processo que a gente denomina de triagem virtual, onde a gente pode, através de bancos de dados químicos obtidos na literatura, fazer, então, a seleção de moléculas potenciais que estarão atuando nesses alvos biológicos. Isso auxilia, então, pode auxiliar, né, na redução de tempo e custos nesse processo, e também no aumento da acurácia e precisão das simulações computacionais. Bem, um dos objetivos, então, desse trabalho, né, do doutorado, foi utilizar, então, o aprendizado de máquina para desenvolver esses modelos preditivos, né, classificatórios, e realizar, então, a triagem virtual, planejando novos compostos, né, antiplaquetários, sendo que nosso alvo biológico é a enzima tromboxanosintase. Então, esses compostos planejados serão avaliados quanto à sua potencial atividade inibitória nessa enzima. Falando um pouquinho da enzima, né, a tromboxanosintase, ela faz parte da via do ácido araquidônico, é uma via muito importante no organismo, onde
são sintetizados, que a gente chama de prostaglandinas, né? Hoje chama de prostanoides, mas muito conhecida como prostaglandinas, onde possuem diversas ações no organismo, e dentre elas, a inibição da agregação plaquetária e a agregação, dependendo dos fatores envolvidos. Então, essa enzima tromboxana sintase, ela favorece, então, a produção do tromboxana 2, que é o principal mediador da agregação plaquetária. Bem, o principal inibidor da enzima que existe na literatura é o Osagrel, mas ele só é utilizado no Japão, ele não é aprovado pelo FDA, né? É um composto que possui anel nitrogenado, né? E nosso grupo de pesquisa vem trabalhando com compostos derivados de fenilpirazolpiridina, que também são compostos que possuem anéis nitrogenados, que exibiram uma boa inibição da agregação plaquetária in vitro, induzida pelo ácido araquidônico, sinalizando que esses compostos podem estar atuando nessa via. Então, foram desenvolvidos nessa metodologia do trabalho a construção da enzima tromboxana sintase, a estrutura tridimensional, para que essa estrutura fosse aplicada nas simulações computacionais. Através essa enzima, né, foi construída, então, em sílico, né, através do programa Modeler, e utilizando enzimas da mesma família, né, homólogas, obtidas no programa, no banco de dados, né, o PDB, Protein Data Bank. No Campbell, é um servidor online onde a gente pode obter, né, moléculas inibidoras que foram selecionadas, né, para realização das simulações computacionais no GOLD, que foi feito, é o programa que a gente utiliza para fazer a docagem molecular, que é onde a gente observa as interações, né, da enzima com os ligantes. E o Data Warrior, que é um programa onde a gente obteve informações sobre os ligantes, as propriedades dos ligantes. E todas essas informações foram colocadas no programa NIME, onde foi construído, né, o modelo de aprendizado de máquina. Aqui nesse slide, a gente pode ver o resultado que a gente obteve, com apenas uma informação, né, antes da gente submeter as outras informações ao aprendizado de máquina, onde apenas com, a gente chama de descritor, né, apenas um descritor não é suficiente para que a gente discrimine ativos de inativos, e depois do aprendizado de máquina, com as outras informações, o algoritmo reconhece as diferenças e aprende a discriminar as moléculas, né, ativas de inativas. E, após o modelo construído, foi feita, então, a triagem virtual dos compostos pirazolopiridina, onde foi feita algumas modificações pontuais, né, em R1, R2 e R3, foram desenhadas, convertidas na estrutura tridimensional, também para os ensaios de docagem molecular e obtenção das propriedades físico-químicas. 142 compostos pirazolopiridina, os derivados, né, dessa estrutura, foram desenhadas e foi feita a triagem virtual, com a avaliação da predição de atividade no modelo de aprendizado de máquina. Dentro desse grupo, então, 47 moléculas exibiram, então, potencial inibição na enzima tromboxana sintase. Então, dentro dessas 47, nós selecionamos 6 moléculas, que estão aqui nesse slide, nesses 3 pares, né, para síntese química, que está em andamento, e, posteriormente, a ideia é fazer a avaliação da atividade antiplaquetária dessas moléculas, onde o 4M é a molécula com maior predição da atividade, ou seja, ela tem 83% de probabilidade de ser inibidora, né, da enzima tromboxana sintase, segundo os estudos que nós fizemos
com aprendizado de máquina. Então, concluindo, né, a aplicação desse modelo desenvolvido na triagem virtual, ela pode ser aplicada com outras bibliotecas, tanto de compostos já sintetizados, quanto bancos de moléculas de produtos naturais, né, que a gente sabe que existem produtos naturais com atividade antiplaquetária, e também outras propostas de estruturas inéditas, né, buscando novos candidatos antiplaquetários. Esse conhecimento, então, pode ser aplicado também em outros setores, né, de identificação de padrões, tendências e correlação de dados para tomadas de decisões. Em outras áreas também pode ser utilizado. Obrigada a todos e todas. Parabéns, Bruna. Obrigada. Muito obrigada, Bruna, pela sua apresentação. Já temos aqui uma pergunta. Obrigada. Alex está inscrito. Uma pergunta. Por favor, Alex, fica à vontade. O Alex está... Não, professor, o que aconteceu? Eu esbarrei aqui, eu ia digitar e acabei esbarrando na mãozinha aqui. Mas eu mandei aqui pela sessão de mensagem. Mas agradecer aí a Bruna pela apresentação, né? E eu fiquei lembrando aqui do meu projeto, aqui, meu trabalho, né? O seu estudo aí de docagem, né? Molecular, né? Então... Fiz bastante docagem no meu, por isso que eu te perguntei, porque demanda um tempo considerável. Eu estou no doutorado, mas o meu envolveu os estudos, fez meio que o inverso do seu. Foi inicial. Estudos de docagem para síntese, para planejar uma molécula diferente, uma nova molécula, para sintetizar e fazer a avaliação biológica. Entendi. Fez a avaliação, quer dizer, já tinha sintetizado, né, a molécula. Isso. E aí você fez o biológico Isso, exatamente. Obrigado. Inverteu a ordem. Exatamente. Obrigado. Obrigada a você. Então, temos perguntas, pessoal, para a Bruna, um trabalho bastante interessante e promissor, da mesma forma que o trabalho do Alex. Bruna, quais você enxerga como sendo os próximos passos para esse seu trabalho? Enfim, você está no doutorado agora, né? Então, mas... De qualquer forma, eu imagino que você pretenda continuar aí nessa linha de pesquisa. Eu estou finalizando a síntese, né? Acredito que não consiga sintetizar as 6 moléculas, até porque eu já estou na prorrogação do doutorado e tenho que terminar agora, mas já estou otimista que eu consiga umas 3 moléculas, pelo menos. Espero que tudo dê certo até novembro e defender a tese. Mas, posteriormente, continuar, completar a síntese das outras 3 moléculas para poder até verificar, né, a gente fazer um paralelo com a atividade biológica, se a atividade em sílico, digamos assim, né, com o aprendizado de máquina, se corrobora com o biológico, que é o mais importante, né, porque a gente simula computacionalmente, mas é apenas uma simulação, uma predição, né, e nem sempre o biológico corresponde ao computacional. A ideia é essa. Sim, espero que você permaneça aí bem disposta a atuar nessa área, porque é muito... Continuo na faculdade como servidora e facilita bastante a continuidade, né? Até pela perspectiva, né, do avanço tecnológico, enfim, né, no aprendizado de máquinas, então acho que... Sim, a aplicação dele é bem ampla, né? Se abre um universo aí para essa... Fica até a sugestão aí para o Alex, de repente. Já que ele vai fazer a docagem molecular. Verdade. É outro projeto. É o doutorado. Doutorado do Alex, de repente. Então, tá bom, Bruna. Tem algumas felicitações, parabenizações aqui no chat. E eu faço coro também com as parabenizações e te peço aí para permanecer com a gente aí até o final. Sim, com certeza. A apresentação. Tem pessoal da farmácia aqui, né? Isso, estamos com a casa cheia aqui. Então tá bom, obrigada, pessoal. Tá bom?
Obrigada a você. Na ordem das apresentações aqui, pessoal, para mim agora é Isabela Rezende Pereira. A Isabela está presente? Isabela, Iê ou Paula, do trabalho Hematoscopia dos pacientes com Covid-19 do Hospital Universitário Antônio Pedro, principais achados? Acho que não, né? Então, podemos passar... Não, podemos passar para a apresentação do Tiago? Tiago estava presente. Isso. Muito obrigada, Tiago, pela sua participação. Acho que podemos seguir para a sua, que é a última apresentação do dia. Se não me engano, aqui a primeira apresentação também não... A primeira apresentadora também não está presente. Então, sigamos aí. Você vai trazer para a gente estudo sobre resistência e virulência bacteriana. 5 anos do grupo de pesquisa, estudo de bactérias de importância médica, humana e veterinária, de origem hospitalar, comunitária e ou ambiental, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina UF. Olá, boa tarde. Eu vou projetar minha apresentação. Por favor. Acho que vale a pena retomar aqui o aviso. A Michele botou o link no chat, pessoal, para preencher a presença. Eu estou reforçando no chat. Está aparecendo para nós. Perfeito. Tiago, fica à vontade. Então, eu vou começar, né, como a professora Eliane falou, apresentando esse trabalho sobre os 5 anos do GPBIM, o nosso grupo de pesquisa no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina. O que eu vou fazer nada mais é do que contextualizar um pouco o principal tema de pesquisa do nosso grupo, que é a resistência aos antimicrobianos, e apresentar, né, a criação e os objetivos do GPBIM e a atuação e os trabalhos que o grupo vem desenvolvendo nesse ano em que ele faz 5 anos desde a sua criação. Então, o tema principal do nosso grupo de pesquisa é a resistência aos antimicrobianos. Essa resistência bacteriana frente aos antibióticos é a capacidade, né, que as bactérias possuem, apresentam, desenvolvem, de sobreviver, de resistir à presença de um composto, de uma substância com potencial, com atividade, né, em que originalmente teria a capacidade de inibir o crescimento ou matar essa célula bacteriana. No entanto, nos últimos anos, nós temos enfrentado, do ponto de vista global, o problema da resistência aos antimicrobianos, e essa resistência ela é potencializada, onde a gente mais sofre o impacto disso, nos estabelecimentos de saúde, especialmente nos hospitais. Nos últimos anos, a medicina ela tem enfrentado dificuldade para tratar infecções que originalmente seriam facilmente tratadas com as drogas, né, disponíveis para o tratamento. Então, é crescente o número de infecções, cada vez é crescente, né, o número de infecções de difíceis tratamento, incluindo, né, as últimas linhas terapêuticas. Mas, quando a gente fala em resistência aos antimicrobianos, né, nessa resistência, é importante a gente entender que resistir aos antimicrobianos é um fenômeno natural. Existem na natureza bactérias naturalmente resistentes à presença de uma substância, de um composto, com essa capacidade de inibir o crescimento dessas células bacterianas. Até porque, né, as bactérias elas têm uma grande capacidade de adaptação. Uma das características desse grupo é essa adaptabilidade.
Esse grupo de micro-organismos, esse grupo de organismos vivos, eles conseguiram, né, ao longo da história evolutiva, né, em escala geológica, ocupar diferentes ambientes, desde os ambientes mais hostis, e resistir resistir num ambiente, na presença de um composto que inibe ou impede o crescimento dessa bactéria, é um fenômeno ecológico e é uma característica evolutiva, foi uma adaptação. No entanto, nos últimos anos, essa resistência aos antimicrobianos, ela tem se acelerado e ela tem sido potencializada, ela toma grandes dimensões, principalmente em razão da ação antropogênica, em razão das nossas atitudes, das nossas atividades e das nossas ações. E onde a gente vê, ela é um fenômeno natural, então existem bactérias naturalmente resistentes nos mais diversos ambientes. Esse problema foi potencializado, acelerado, e onde a gente mais sofre? Nos estabelecimentos de saúde, especialmente nos hospitais. Então é muito comum a gente ver nas grandes mídias, né, reportagens falando sobre as chamadas superbactérias nos mais diferentes hospitais, em diferentes regiões do país e até mesmo fora do país. E quem são essas superbactérias? São aqueles micro-organismos, aquelas bactérias associadas com uma alta taxa de morbidade e alta taxa de mortalidade devido à resistência a várias classes de antibióticos. Na verdade, o nome correto nessas superbactérias são as chamadas ou multidrogas resistentes, ou extremamente resistentes, ou as pan-drogas resistentes. As multidrogas resistentes são aquelas resistentes a mais de 3 classes de antimicrobianos. As extremamente resistentes são aquelas sensíveis a apenas 2 classes de antimicrobianos. E as pandrogas resistentes são aquelas resistentes a todas as classes de antimicrobianos disponíveis. E essas bactérias, essas superbactérias, essas chamadas superbactérias, elas acabam sendo responsáveis, né, por um tempo prolongado de internação, por uma dificuldade de tratamento, muitas vezes, né, a falta de tratamento, e isso acaba levando a um aumento de da mortalidade, isso eleva os custos hospitalares, porque o paciente precisa ficar mais tempo internado, e, além disso, elas têm uma capacidade considerável de disseminação dentro desse ambiente hospitalar. Atualmente, nós temos, de acordo com a OMS, né, e o CDC, embora o que eu esteja projetando é uma lista da OMS, dos agentes patogênicos, né, das bactérias e fenótipos específicos de resistências que são prioridades para o mundo, principalmente com relação à pesquisa e desenvolvimento de novos antibióticos para tratá-las. E nós temos nesse grupo, né, esse grupo é dividido em 3 subgrupos, um de prioridade crítica, um de prioridade alta e um de prioridade média. A prioridade crítica envolve a Cinetobacter baumannii, resistente aos carbapenemas, a Pseudomonas aeruginosa, resistentes aos carbapenemas, e a Enterobacterias, né, a Enterobacteriaceae, resistente não só aos carbapenemas, mas também aquelas que são produtoras de beta-lactamases de espectro estendido. Então, esse desenvolvimento da resistência bacteriana, esse problema da resistência bacteriana é muito sentido no hospital, né? E existe uma relação muito importante das infecções nosocomiais, né? Ou melhor dizendo, as infecções relacionadas à assistência à saúde, com essa resistência bacteriana, porque no hospital a gente tem um conjunto de fatores que favorecem a seleção de cepas resistentes, multiresistentes, extremamente resistentes e pandrogas resistentes, né? São lá onde estão os pacientes mais debilitados, pacientes imunossuprimidos, que passaram por algum procedimento invasivo, que muitas vezes há necessidade de uso de antimicrobiano, então ali é um ambiente com uso com uso considerável de um antibiótico, de um antimicrobiano, e cria um ambiente fortemente seletivo.
e aí um ambiente propício para que essa resistência se potencialize, né, e os efeitos delas, né, os impactos dessa resistência são sentidos nesses estabelecimentos de saúde com esses pacientes internados. No entanto, né, a gente precisa entender que essa resistência aos antimicrobianos ela não é uma exclusividade do ambiente hospitalar, como eu falei no início, né? Existem bactérias naturalmente resistentes na natureza, né, nos diferentes ambientes. E é muito comum hoje, né, a gente também ver, né, ler matérias nas grandes mídias sobre superbactérias encontradas fora do ambiente hospitalar, seja no esgoto doméstico, seja no próprio esgoto hospitalar, seja em praias, seja em lagos, em areias de praia, seja colonizando pacientes na comunidade. E ela, então, né, hoje, encarar a resistência, né, enfrentar a resistência aos antimicrobianos não é mais um problema exclusivamente médico, mas um problema ambiental. E ela precisa ser encarada dentro de uma perspectiva da saúde única, considerando a tríade da saúde única, o tripé da saúde única: a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal. A gente pode dizer que os 3 principais drives, os 3 principais veículos disseminadores dessa resistência aos antimicrobianos, é claro que é a questão do uso dos antibióticos, né, o uso de antibiótico, o descarte desses antibióticos, o uso inadequado, não só na prática médica, mas na prática veterinária, na agropecuária, na produção de alimentos, na agricultura, na pecuária, na criação de animais de pequeno e grande porte. Esse uso indiscriminado em muitos setores, ele foi durante muito tempo e é um grande responsável por criar todo um ambiente seletivo para esses micro-organismos resistentes ou multiresistentes. Além disso, né, além do uso animal, existe o uso, além do uso humano, do uso animal, um outro importante veículo de disseminação da resistência é a poluição ambiental. Então, eu tenho aqui esses dados, né, do Programa de Resistência aos Antimicrobianos, uma revisão europeia, por exemplo, que em muitos países europeus, quase 90% dos produtos medicinais não usados, incluindo os antibióticos, eles não são coletados ou retornados para as farmácias. Eles são o quê? Excretados. Eles são jogados nos esgotos domésticos, nos esgotos hospitalares, além, né, dos próprios antibióticos, aqueles que são usados, e os produtos, né, esse antibiótico é usado, metabolizado pelo indivíduo, e parte, né, desse antibiótico ele é também excretado pelos animais, pelas pessoas, nos sistemas de esgoto, naqueles locais em que há um sistema de esgoto, mas em países ou em regiões não desenvolvidas, com precariedade das condições sanitárias, essas excretas, né, que contêm esses antibióticos são jogados diretamente no ambiente, né, e esses resíduos são recebidos pelos corpos hídricos esses que vão servir tanto para a área de lazer, né, da gente, dos seres humanos, como área para outros animais. Esses corpos hídricos vão ser utilizados para a produção de alimento, para uso animal, e a gente fecha um ciclo dentro da saúde única de disseminação da resistência aos antimicrobianos. Atualmente, existem as chamadas ações, 5 ações para combater o que a gente chama de grande incêndio. Existiam projeções muito alarmantes sobre a resistência aos antimicrobianos até a pandemia da Covid-19, e a pandemia da Covid-19 ela veio acelerar essas projeções. Durante a pandemia da Covid-19, foi
aumentou em uma escala considerável o uso de antibióticos. E entre as 5 ações para combater esse incêndio, que é a resistência, estão a prevenção e controle de infecções. Então, a primeira coisa a se pensar é evitar ficar doente, é pensar em saúde, em bem-estar, em prevenção. Rastreamento dos dados sobre a resistência, especialmente nos laboratórios de base, né, nos laboratórios dos hospitais, enfim. Uso racional de antimicrobiano, e eu falo esse uso racional não na prática médica, porque muitas vezes na prática médica esse uso ele tem que ser feito, mas esse uso racional em outras práticas, e acesso igualitário de diferentes opções terapêuticas para toda a população, além do investimento para novas opções terapêuticas, né, novas opções de tratamento, comparado, por exemplo, a indústria, comparado a tratamento para doenças crônicas, né, para o câncer, enfim, diabetes, a velocidade com que novas opções, novas tecnologias foram desenvolvidas para tratar, a questão dos antibióticos está muito atrás, ela nunca acompanhou as demais áreas da indústria farmacêutica. E hoje em dia há uma preocupação e um incentivo para se pesquisar novas opções terapêuticas, para o desenvolvimento de novas drogas e diagnóstico. E pensando na resistência, nesse contexto de saúde única, é importante olhar para esse meio ambiente e cuidar das condições sanitárias, do saneamento, principalmente para aquelas pessoas que vivem em condições mais vulneráveis em relação a essas condições sanitárias. E aí, nesse contexto da resistência aos antimicrobianos, o grupo, né, foi iniciado no Departamento de Patologia, o chamado GPBIM, que é o Grupo de Pesquisa e Estudo de Bactérias de Importância Médica de origem hospitalar, comunitária e ou ambiental. O grupo foi iniciado em 2018 e formalmente cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq em 2020. Esse grupo tem um objetivo, foi criado com o objetivo de investigar principalmente os mecanismos de resistência aos antibióticos e alguns fatores de virulência de bactérias, mas de bactérias gram-negativas, de importância médica, de origem hospitalar, comunitária e ambiental. E o foco desse grupo é justamente o que a gente está listado hoje para o mundo de prioridade crítica. A gente tem se debruçado em estudar a Cinetobacter baumannii, resistente aos carbapenêmicos, que é um grupo, que é uma subclasse dos beta-lactâmicos, que são as principais opções para tratamento de infecções por bactérias, né, infecções bacterianas, Pseudomonas aeruginosa resistente aos carbapenêmicos e as enterobactérias, não só as resistentes aos carbapenêmicos, mas também as resistentes aos beta-lactâmicos, as cefalosporinas de 3ª e 4ª geração. O grupo ele é coordenado pela professora Cláudia Vieira de Mendonça Souza e a professora responsável, e eu sou o vice-coordenador, ambos, né, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina. O grupo ele tem desenvolvido as suas atividades no laboratório multidisciplinar do Departamento de Patologia, na própria Faculdade de Medicina, e no laboratório de Epidemiologia Molecular e Biotecnologia da Faculdade de Farmácia. O grupo hoje conta com diferentes colaboradores, especialmente aos técnicos, biólogos, biomédicos, doutores do Hospital Universitário Antônio Pedro, especialmente do Laboratório de Microbiologia do Antônio Pedro, pesquisadores da UERJ, do campus Zona Oeste, e pesquisadores do IOC, da Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, nós temos 3 grandes frentes, 3 grandes projetos, que é o de caracterização fenotípica e molecular de bactérias gram-negativas de importância médica, com perfis de multiresistência aos antimicrobianos no Hospital Universitário Antônio Pedro, o chamado Projeto Resiste, um estudo sobre bactérias resistentes aos antimicrobianos dentro e fora dos hospitais, numa perspectiva de saúde única, e em razão da pandemia, né, e das condições e das limitações para as atividades laboratoriais em razão do afastamento, enfim, do isolamento, a gente tem
um projeto de ensino que surgiu a partir desse contexto pandêmico, que são os seminários avançados do grupo de pesquisa GPB. Atualmente, né, as nossas principais atividades, elas são relacionadas a investigar, tanto fenotipicamente quanto genotipicamente, aquelas bactérias listadas como prioridade crítica pela OMS, produtoras das chamadas carbapenemases, que são enzimas que quebram os carbapenêmicos, que hidrolisam os carbapenêmicos, e as resistentes à polimixina. A gente tem trabalhado tanto com amostras clínicas, né, quanto amostras de colonização. E os nossos trabalhos, né, a gente atualmente tem uma coleção de culturas com mais de 800 isolados, e as principais em termos de resultado, de maneira geral, o que a gente tem observado nesse projeto no Hospital Universitário Antônio Pedro é uma predominância de bactérias da espécie Klebsiella pneumoniae, dentro né, que pertence ao grupo das enterobactérias, produtoras de uma carbapenemase importante, que já é epidêmica no Brasil, que é a KPC, a Klebsiella pneumoniae carbapenemase. A gente também tem estudado algumas bactérias resistentes à polimixina no hospital, que são majoritariamente também dessa espécie Klebsiella pneumoniae. A gente tem rastreado a resistência móvel à polimixina, é uma resistência mediada por um gene plasmidial e que, portanto, é de fácil disseminação, mas atualmente, até a atualidade, a gente ainda não encontrou esse gene MCR entre as amostras coletadas do hospital universitário. O grupo já participou e já desenvolveu, já publicou alguns trabalhos, né, especialmente voltados para essa caracterização molecular e dessas bactérias. Além disso, a gente também tem trabalhado dentro dessa perspectiva de saúde única com amostras ambientais, especialmente amostras aquáticas de áreas de ambientes aquáticos e recreativos aqui de Niterói, no Rio, e ilustrando, né, essa diversidade de fontes de amostras. Aqui são 2 trabalhos em que o grupo, né, representantes do grupo, pôde colaborar com pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, que é a resistência, bactérias resistentes sendo carreadas por moscas e por insetos vetores em algumas regiões aqui do Rio de Janeiro. Para finalizar, né, além dos conhecimentos sistematizados, além das contribuições microbiológicas e epidemiológicas, principalmente de nível local, onde a gente tem tentado investigar a distribuição de cepas, os mecanismos de resistência e virulência e a relação de clonalidade entre elas, especialmente a nível de hospital universitário, embora a gente também tenha amostras de outros hospitais, mas não tão representativo quanto o hospital universitário da UF-EBSER. A gente também tem contribuído na formação de muitos estudantes de diferentes níveis, então o grupo conta desde com estudantes do ensino médio, do programa PIBIC ensino médio, até estudante de pós-graduação estrito e lato sensu. Eu fecho, então, a minha fala, a minha apresentação, mostrando algumas fotos, agradecendo a todos que passaram pelo grupo, a todos os alunos, aos atuais componentes, a atual equipe. É isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigada a você, Tiago. Queria abrir para perguntas para o Tiago. Alex, por favor, fica à vontade. O Alex levantou a mão, mas baixou, acho que não era pergunta. Tiago, fica muito clara, né, a relevância do trabalho que vocês desenvolvem aí no laboratório, tanto pela perspectiva do grave problema de saúde coletiva, que é a resistência microbiana, como, por outro lado, a formação, né,
de estudantes em diversos níveis, conforme você destacou ao final. Me parece que a gente tem muito claramente um exemplo da relevância da universidade, né? Desenvolvendo ensino, pesquisa e buscando aí de contribuir com o desenvolvimento humano de uma forma geral. Esse laboratório que você faz parte, então, vocês são uma equipe de quantas pessoas, em termos de estudantes e professores, e você, como técnico, tem mais alguns, eu imagino. De professores, os 2 professores principais somos a professora Cláudia, que está presente, e eu. A gente tem outros colaboradores como professores, que é o professor Fábio, da Faculdade de Farmácia. A gente tem os doutores do Laboratório de Microbiologia do Antônio Pedro. Atualmente, de alunos, a gente tem 2 alunas de mestrado, uma aluna de especialização, um aluno de ensino médio, e uns 4 ou 5 alunos, 2 alunos de C com bolsa FAPERJ e mais os alunos de TCC. É muito bom a gente observar esse trabalho, né? Grupos de pesquisa são uma ferramenta muito potente de formação. Eu acho que muitos de nós aqui nessa sala passamos por grupos de pesquisa, onde a gente tem a possibilidade de, em diversos momentos, se apoiar e produzir juntos e nos fortificar. Então, eu parabenizo mais uma vez a você, a professora, e ao grupo como um todo, a Cláudia. Tem uma mãozinha levantada para fazer uma pergunta para você. Michele. E eu que levantei a mão, mas eu levantei pelo login da Santi. Tiago, você acha que com essa situação pandêmica aumentou ou diminuiu, porque as consequências da pandemia, né, do Covid, acabaram assim evidenciando assim essa resistência microbiana, assim, entre outros fatores? Você acha que essa relação do Covid acabou propiciando assim, possibilitando um estudo maior e mais aprofundado desse grupo de vocês? Então, na verdade, assim, a Covid ela teve impactos, sim, do ponto de vista de saúde coletiva. Na resistência, como eu falei, a gente tinha proporções muito alarmantes e preocupantes, por exemplo, que até 2050 o número de mortes por infecções por bactérias resistentes, elas ultrapassariam ao que diabetes mata, ao que o câncer mata. E com a pandemia, o uso de antibióticos aumentou e aumentou muito, né, esse período pandêmico. O que mais a gente escuta aqui eram colegas médicos que usavam lá azitromicina sem necessidade. Isso na comunidade aumentou ainda mais o uso. E o problema da resistência, ela sempre foi forte nos hospitais. Sempre foi. Com a Covid-19, os pacientes com Covid-19, além da própria Covid, eles ao entrarem no hospital, sem ficarem internados, passarem por procedimentos invasivos, que é a própria ventilação mecânica, eles lá têm que enfrentar com uma outra ameaça, que era as bactérias resistentes. Daí muitos casos de infecções secundárias, de co-infecções, muitas vezes mortes, não pela Covid em si, mas por uma infecção causada por uma bactéria multiresistente ou extremamente resistente. Então, a pandemia da Covid, ela jogou mais luz a esse problema que já existia há muito tempo. E é claro que os estudos sobre a resistência, as preocupações, né, o cenário da Covid-19 ajudou a quem estuda com a resistência deu mais voz para que as pessoas ouvissem mais. Do ponto de vista prático, a pandemia
ajudou, né? Ajudou não, desculpa. A pandemia também prejudicou os trabalhos. A gente ficou um bom tempo sem trabalhar do ponto de vista prático, de ir ao laboratório, embora aconteceu aí durante esse período, particularmente aqui no hospital, junto com o professor Fábio Aguiar, e eu, professor Fábio, mais outros professores da UF, no Laboratório de Epidemiologia Molecular da Faculdade de Farmácia, a gente tem um trabalho, né, ainda tem algumas coisas para sair, de infecções secundárias ou pacientes com Covid-19 colonizados por algum MDR, ou XDR, ou PAN-DR. Então, teve um impacto na saúde, teve um impacto para a comunidade, para a saúde global, além do impacto na bancada. Nos afetou negativamente do ponto de vista de se debruçar, de estudar, de conseguir fazer as coisas, manter os alunos no laboratório, que ficou mais difícil, enfim. Não sei se eu respondi. Respondeu perfeitamente. Obrigado, Thiago. Muitos desafios aí nessa área que você trabalha, né? Eu, tendo observado a sua apresentação, me chamou muita atenção um dado que você trouxe em relação ao descarte de medicamentos na Europa, né? Me parece que são 90% do descarte é feito de maneira inadequada. E isso casa um tanto com uma pesquisa que fizemos aqui em Niterói esse ano, uma pesquisa nível domiciliar. Abordamos aí um número representativo de domicílios em Niterói, justamente para tentar entender como as pessoas fazem descarte de medicamentos aqui na cidade. E a nossa observação vai na mesma linha, assim, as pessoas relatam descartar medicamentos, seja no lixo comum ou na pia. Quando você pergunta sobre as consequências do descarte inadequado, aí vai quase que 70% das pessoas referem que não sabem quais são essas consequências. E aí, também queria casar um pouco disso com o que você falou sobre o uso racional de medicamentos, né? Existe uma legislação que obriga as pessoas a terem receita, uma prescrição, para poder comprar um medicamento antimicrobiano. No entanto, muitas vezes essa legislação passa ao largo, né? E as pessoas não cumprem devidamente. Então, acho que são muitos desafios, de fato, que quem trabalha na área aí de análise de resistência microbiana tem para diante. E, enfim, mais uma vez eu destaco aí a relevância do grupo nesse sentido. Obrigado. Estamos nos aproximando ao final aí do nosso horário, da nossa sessão, e queria aí saber se tem mais alguma pergunta para o Thiago, para a Bruna, o Alex, algum dos nossos participantes de hoje. Não? Aproveito para agradecer, então, a Michele, o apoio técnico, agradecer a presença de todos. Obrigada, Elaine, pela mediação. A Escola de Governança fica muito envaidecida e grata pela participação de todos e a apresentação. Excelente trabalho de todos. Muito obrigada a todos. Parabéns pelos trabalhos. Obrigado. Obrigada, gente. Desejo que vocês sigam firmes aí em defesa da ciência, da universidade pública, gratuita, de qualidade. É por isso que a gente trabalha, não é isso? Verdade, isso aí. Falou tudo agora. Então, bom fim de semana a todos. Vamos aí aproveitar com a família. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Até a próxima.